Olá, meu nome é Daniela Andrade, eu sou fisioterapeuta e eu estou aqui no canal da Val hoje para passar para vocês uma aula para idosos, uma aula iniciante. Já se sabe hoje em dia que o envelhecimento é prolongado, né? Então nós estamos vivendo cada dia mais, por isso é tão importante a gente aprender a envelhecer bem. Então a aula aqui vai ser para aqueles idosos que acabaram de chegar no seu consultório e na sua clínica. Vamos lá? Nós vamos começar essa aula então sentados, tá? Então você vai pedir para o seu idoso colocar os pés dele no chão, colocar as mãos na barriga e iniciar a respiração com ele, tá? Então às vezes idosos têm caixas torácicas muito rígidas, né? Então é interessante a gente começar a iniciar ensinando uma respiração mais ampliada, mais profunda, sem falar nos benefícios, né, da respiração. Então pede para pôr as mãos no abdômen, inspirou, solta o ar. Uma orientação bem legal enquanto respira, pede para o seu idoso endireitar as costas e crescer, mas quando ele expirar, ele relaxar os ombros, ele relaxar o tronco. Muito bem, você pode pedir de 6 a 8 respirações aí, tá? Pede para ele soltar os braços. E vamos ensinar ele a arredondar as costas, a enrolar as costas, porque afinal a gente quer ganhar mobilidade, né? Nessa idade, o trabalho de mobilidade é muito importante. Então vai pedindo para ele, enquanto ele respira, ele levando a cabeça lá entre os joelhos, tá? Como se quisesse que as mãos alcançassem os pés. E depois retorna. Vai ensinando esse idoso a trabalhar a mobilidade em cada segmento da coluna. Então pede primeiro para ele abaixar a cabeça, relaxar os ombros, ficar curvadinho e dobrando a lombar lá em cima da perna. E na hora de retornar também, voltar a lombar, voltar o tronco, endireitar os ombros e pensar que tem um fiozinho te puxando lá para cima, crescendo as costas, ok? Então vai ensinando esse idoso a trabalhar bastante a mobilidade. Algumas pessoas chegam no nosso consultório muito rígidas, aprendendo a descer muito reto, como se a coluna precisasse o tempo todo estar ereta, né? É muito interessante ensinar isso para os nossos idosos. Eu gosto também de começar a trabalhar a rotação com eles. Então, vamos pedir para esses idosos alcançarem apenas um dos pés. E voltem endireitando as costas. Abaixa a cabeça, arredonda o tronco, tenta alcançar apenas um dos pés. E é interessante a gente também falar para eles, vou trocar o lado, tá? Mas incentivar os nossos pacientes a respirarem, principalmente porque agora eles vão estar flexionando o tronco, o abdômen vai estar sofrendo, né, uma leve compressão aqui. Então isso às vezes pode dificultar a respiração e eles acabam fazendo todo esse movimento de flexão e de rotação de tronco no tranco da respiração, né? Costumo chamar, dá tranco, segura o ar, prende. Então, esses primeiros exercícios, vai lembrando o seu paciente de que ele precisa respirar, beleza? Vamos agora pedir para ele movimentar os braços. Então, eleva os braços lá para cima e retorna embaixo. Levando os braços, vai incentivando ele a alcançar o teto. Eu gosto bastante de, quando eu trabalho com idosos, de colocar atividade de vida diária nos meus comandos verbais. Então, ó, vamos pensar que a gente vai alcançar um balde lá em cima, algum pote que está guardado no armário lá no teto. Vamos pensar que a gente está levando o neto lá para cima, o netinho brincando, sabe? Então é interessante incentivar esse idoso também nessas atividades de vida diária, que aí ele vai aderindo melhor ao tratamento, porque ele vai vendo que tem uma função fazer aquele movimento, né? Chegou aqui em cima, pede para ele fazer com a coluna junto. Vamos ampliar esse movimento. Então, ó, você já ensinou ele a flexionar o tronco. Agora a gente está ganhando mobilidade de ombro junto à mobilidade de tronco. Você já ensinou ele a fletir as costas, já mostrou para ele que flexionar não vai machucar a coluna dele, porque às vezes nossos idosinhos têm essa impressão de que não pode fazer isso, né? Muito bem. Pede para ele abaixar os braços
Interessante a gente lembrar também que quando a gente trabalha com idosos, às vezes, na parte inicial é interessante a gente diminuir as repetições, porque às vezes as articulações podem ficar um pouco mais irritadas, eles podem já vir com alguma queixa de dor, né, principalmente no ombro, quadril. Então é interessante às vezes diminuir um pouquinho a repetição, apenas para ele experimentar o movimento, conforme ele for melhorando no seu tratamento, você aumentar para ganhar resistência também, ok? Pede para esse idoso colocar as mãos aqui no tronco e pede para ele olhar lá para trás. Vamos incentivar a rotação de tronco desse paciente. Então pede para ele puxando, soltando o ar, inspirando e expirando. Fala para ele já associar o movimento de cervical com o movimento de tronco. Vai falando, ó, pensa que o netinho chamou você lá longe, você está querendo ver o que ele está aprontando lá atrás. Então, além de girar o tronco, a gente já incentiva a mobilidade cervical também, ok? Pede para ele abrir os braços e agora fazer esse mesmo movimento com os braços abertos, como se ele fosse uma hélice de helicóptero. Tudo bem? Pode parar aqui no meio, desce um lado e alcança do outro. Inverte o lado, vai descendo de um e alcançando do outro, ok? Às vezes esses movimentos, principalmente, falo por experiência, né? O movimento do ombro às vezes não é tão legal, às vezes existe uma cifose torácica, o ombro não movimenta muito, então eu gosto de intercalar bastante nessa fase inicial com os idosos. Pode pedir para ele escorregando a mão no banco, escorregando a mão onde ele está apoiado, e a outra vai por cima, como se quisesse colher uma maçã de um pé. E aí a gente já vai trabalhando a inclinação lateral da coluna deles. Então, em resumo, não sei se você percebeu de primeiro momento, a minha sugestão para vocês é trabalhar os movimentos básicos de coluna. Fizemos flexão, trabalhamos um pouquinho de extensão, rotações, inclinação, ok? Você pode continuar esse movimento pedindo para o seu paciente colocar as mãos na nuca, repousar a cabeça e olhar lá para cima e voltar para frente. Esse movimento às vezes pode ser um pouco incômodo para alguns idosos ou até difícil de ensinar no primeiro momento, né? Mas se você perceber que seu idoso já consegue, é tranquilo também. E lembrando, gente, que todos esses exercícios nós podemos associar aos acessórios. Então, ao invés de você pedir para a mão rodar, dá uma bola, pede para ele levar a bola lá atrás, porque às vezes fica mais interativo o exercício. Ao invés de pedir para estender o tronco, coloca uma bola atrás, pede para soltar o peso em cima, ok? Partindo aí, nós vamos pedir para esse idoso colocar as mãos aqui na perna, aqui na coxa, alinhar os pés e iniciar o soltar o peso para frente, porque a gente vai treinar o levantar. Então, ó, agora com a coluna reta, pede para esse idoso colocar a barriga lá perto da coxa, sem deixar o peito desabar, sem deixar a coluna desabar. Isso já vai fazer com que o quadríceps dele seja levemente ativado para ele utilizar posteriormente na extensão que vamos fazer. Então, pede para ele inclinar o tronco. E aí, aqui você pode brincar com as bases. Se você percebe na sua avaliação que ele usa mais o membro inferior do que o outro, a perna menos solicitada, pede para ele pôr para trás. E aí você continua fazendo o mesmo movimento, tá? Essa perna que está atrás, a gente acaba solicitando mais. Talvez nesse exercício aqui, a gente só está dando uma leve ativada no quadríceps, mas na hora de ficar em pé, de soltar o peso, realmente essa perna vai ser a mais solicitada, tá? Então você pode brincar com esse jogo de base. Aí, avançando esse exercício, você pode pedir para o seu paciente agarrar o joelho, levantar o bumbum e voltar. Um leve movimento. E aqui, pessoal, é interessante pensar que talvez, se o seu aparelho, se a sua cadeira for muito baixinha, fique muito difícil para o seu idoso fazer, porque a força para ele levantar vai ter que ser maior. Então, pense nisso também na hora de fazer os exercícios, tá? Então, pede para o seu idoso avançar o exercício que você já ensinou, levanta um pouquinho o bumbum e retorna. São todos exercícios preparatórios para a marcha.
E aí você pede para ele ficar em pé. Retorna e volta. Esse exercício eu gosto de fazer com a bola também. Coloco a bola aqui e peço para ele avançar com a bola na frente, retornar, avançar com a bola para frente, levantar o bumbum, avançar com a bola na frente, ficar em pé. Então é uma variação que você pode fazer com o seu paciente. E da mesma forma, inverte a distribuição do pé aqui embaixo. Coloca o membro inferior menos solicitado aqui, ó. Pede para ele avançar o tronco, ficar em pé. Idosos têm geralmente uma restrição maior de articulação, então pede para ele, ó, esticar o joelho, empurrar o calcanhar contra o chão. Se você tiver uma parede, algum objeto, alguma linha que você pode falar, ó, tenta olhar por cima dessa linha. Eu falo assim, tenta olhar o vizinho por cima do muro. Então pede para o seu paciente, ó, vai olhando o vizinho ali por cima do muro. Isso ajuda, de certa forma, eles a entender a dinâmica, né? A gente, quando pensa em idosos, tem que pensar sempre na percepção corporal que eles têm, no entendimento que eles têm. Muitas vezes eles não tiveram muita experiência, né, com exercício físico. Hoje em dia isso tem mudado bastante. Você pode pedir, então, agora para o seu paciente deitar de lado. Vê se para ele é tranquilo. Vai pensando nos apoios, tá, que esse idoso vai precisar. Então, pensa se ele vai precisar de um apoio aqui na cervical. E vê se tudo bem, ele consegue ficar de lado. Vamos pensar que idosos têm mais sensibilidade e que você pode pôr o apoio nas regiões de mais atrito. Então, quadril, ombro, você pode pôr um colchonete para ficar mais fofinho também, ok? Então, eu gosto bastante de trabalhar aqui na posição em decúbito lateral. A rotação, eu acho que a gente consegue explorar melhor a rotação porque o corpo está, de certa forma, relaxado, tá? Então, eu começo, ó, pedindo para esse paciente colocar a mão aqui na cintura, esticar a perna da frente, tá? Pedindo para ele fazer a extensão do joelho. Se eu ver que tá tranquilo, eu posso intensificar pedindo a dorse e a plantiflexão. Então, na hora que eu faço a extensão do joelho, eu posso pedir a dorse, eu peço, ó, mostra a sola do pé aqui para mim. E na hora de voltar, eu posso pedir a planche. Beleza? Se eu ver que tá muito fácil, aumento a flexão de quadril também para aumentar o alongamento ali atrás. Posso pedir para esse paciente parar, para ele esticar o braço para frente e para ele mobilizar a coluna lá para trás. Então a gente pode, ó, deixar a perna ali, pede para esse idoso olhar lá para trás e retornar. Eu gosto de falar assim, ó, pensa que você tá na cama que você vai apagar a luz, ó, a tomada tá lá atrás de você. Para trabalhar melhor essa extensão, essa rotação, perdão, de tronco, tá? Se ficar muito tempo a perna aqui, se gerar algum sintoma de estiramento, algum sintoma neural, pode pedir para ele mobilizar junto, ó. Então, estendeu a perna, rodou o tronco e retornou. Muito bem? Nessa mesma posição aqui, eu posso pedir para esse paciente trabalhar a mobilidade de ombro. Então, eu posso pedir para ele deixar o braço cair, retornar. Gosto de falar assim, ó, pensa que a mão é um pincel, que a gente está pintando o teto. Posso pedir movimentos de rotação de ombro. E aí você vai adaptando de acordo com a amplitude. É claro que aqui eu não sou uma idosa, né? Mas a gente pode ir adaptando a amplitude. Se você vê que o seu idoso tem uma limitação, está gerando dor, você pode iniciar com movimentos de círculo menor, movimentos menos amplos, apenas para ir trazendo um aquecimento para aquela articulação, ok? Beleza? E eu gosto de associar a dupla tarefa já. Então, eu primeiro ensino, né, as primeiras tarefas e depois eu associo. Então, por exemplo, eu posso ensinar ele aqui, ó, esticar a perna e dobrar. Eu falo assim, ó, vamos pensar que a gente vai chutar lá longe. Vai com a pontinha do pé agora, alcançando lá longe. Então, gente, eu falo desses exemplos que são comandos verbais porque ajudam muito, tá? E aí, ó, eu posso associar isso à dupla tarefa, que é muito interessante para um idoso. Então, eu posso pedir para ele começar com o braço para cima, ó. Afastou tudo, esticando a perna para longe, o braço para longe e voltando.
Pensa que a perna vai para um lado, o braço vai para o outro, e que tem uma pessoa puxando o pé e uma pessoa puxando o braço. Isso, de certa forma, vai trabalhando a extensão da coluna também, tá? Crescimento axial da coluna. Por mais que a gente esteja numa posição horizontal, né? A favor da gravidade, mas já vai estimulando esse idoso a trabalhar essa extensão de tronco. Ver se ele vai ter algum desconforto nessa posição também. Então, interessante ir olhando os apoios que esse idoso está tendo, se vai precisar, às vezes, de alguns apoios cervicais, se vai precisar, às vezes, de algum apoio aqui na lombar, tá? Vamos trabalhar um pouquinho de força, então, com esse idoso, trabalhando a extensão de quadril. Pede primeiro para ele empurrar as mãos para baixo, fazer uma pressão das mãos contra o apoio. Pede para ele começar a subir o bumbum e a descer. Isso vai depender da amplitude que ele vai, tá? Então, vai explorando essa extensão de quadril, essa extensão lombar. Fala para ele levar o quadril lá para cima. Pede para ele enraizar os pés no chão, principalmente os calcanhares, como se tivesse criado raízes de uma árvore bem grandona. Isso. E aí a gente pode associar a dupla tarefa também. Então, ó, posso ensinar para esse idoso a extensão e flexão de ombro, no caso, e que a gente está, né, a favor da gravidade, então pode ser, às vezes, mais sossegado para esse paciente fazer. Às vezes ele está sentindo muita dor, está muito queixoso, às vezes nessa posição é mais confortável para ele fazer. Então, lembra sempre que a gravidade, para o idoso, ela já pode ser um peso, e a gente pode brincar com isso também a nosso favor. Então, a gente pode pedir, ó, para esse paciente subir o quadril. Na hora que ele descer, ele sobe o braço. Na hora que ele subir o quadril, ele desce o braço. Na hora que ele descer o quadril, ele sobe o braço. E já vai trabalhando a dupla tarefa, ok? Explorando esses movimentos, que são super importantes para ele. Ganhando força nos glúteos, posterior de coxa. E fazendo esse idoso trabalhar cognitivamente, né? Tudo bem? Então, beleza. Vamos lá. Um outro exercício que a gente pode fazer aqui nessa posição é pedir a extensão com um braço só. E aí, nesse movimento, a gente pode pedir para ele tirar a perna contrária e puxa, a perna contrária da mão que tá aqui. E a gente pode pedir, ó, para ele bater, ó. Vamos bater a mão direita lá no joelho esquerdo, no meu caso. Ou a gente pode também intercalar, se às vezes o seu idoso sentir alguma cãibra, né, alguma sensação de cãibra, você pode pedir então para ele subir o quadril, bater, voltar, bater, voltar. Então você já vai trabalhando descarga de peso em um membro inferior. Eu gosto bastante de exercícios bilaterais, mas os unilaterais eles são super importantes porque acabam trabalhando essa diferença de força que pode existir, né? Essa dominância, de às vezes acabar usando mais o membro inferior ou o membro superior do que o outro. Se por acaso esse exercício acabar sendo avançado demais para o seu paciente, você pode pedir o seguinte, ó, uma adaptação. Traz o joelho aqui com o bumbum apoiado, pede para pôr a mão aqui em cima, ó, e pede para ele empurrar. A mão vai empurrar a perna e a perna empurra a mão, mas ninguém se mexe. Então você pode pedir isso. E de certa forma também aqui nós já estamos ativando a musculatura abdominal. Então nós estamos trabalhando força de membro superior, membro inferior e a sustentação da lombar, do abdômen. É um exercício super interessante também. Então, ó, flexão de joelho, cruza o braço em cima do tronco, pede força e retorna. E aí você pode brincar com o tempo também. Desafiar esse idoso. Afinal, ele só é idoso. Ele só pode estar um pouco mais limitado. Idosos gostam muito de desafio. Então, pede para ele pôr a mão. Ó, vamos tentar ficar 3 segundos. Volta. Agora vamos tentar ir para 6. Segura 6. Vai, o senhor consegue. E incentivando esse idoso a superar os próprios desafios. Pode pedir para ele também fazer movimentos de círculo com o quadril.
Então, ó, rodar o quadril e retornar para a gente trabalhar a mobilidade neste quadril. Eu gosto de falar para eles assim também, ó, pensa que tá fazendo comida para muita gente num panelão, que a gente tá mexendo, ó. Então peça para mexer, movimentar em círculo o quadril, ó. O movimento acontece, ó, no quadril, ok? E aí você pode explorar os movimentos sentido horário, sentido anti-horário e trabalhando os apoios também, porque às vezes o idoso tá fazendo isso aqui, né, ó, gira e volta, girando o tronco todo. Então é interessante às vezes já ensinar para ele que esse lado fica apoiado. Você pode pedir para ele pôr a mão. Então, ó, o senhor vai abrir o joelho esquerdo, mas sem deixar o quadril direito sair do chão. Então abre, circula e volta. Segura firme a mão nesse quadril e ensinando os apoios. Também pode ensinar a apoiar e a mandar força para o membro superior também. Então pressiona lá para baixo, ó, circula. Pede para ele abrir os joelhos, encostar o pé como se fosse borboletinha e retornar. Abrir o quadril e retornar. Exercício bem tranquilo, bem simples. Pede para eles ganharem espaço. Pode deixar os membros inferiores já abertos e oscilando esse movimento. Fala para eles pensarem num barquinho que está navegando. Veja se eles estão sentindo a virilha ser alongada, porque às vezes eles fazem isso aqui, né? Ó, tentando evitar o alongamento, tentando evitar a dor. Você pode encerrar essa aula pedindo para eles abraçarem a perna, segurar alguns segundos e retornar. Para idosos, eu gosto bastante de passar alguma orientação para casa, de acordo, né, com a necessidade deles. Às vezes, se a queixa é mais membro inferior, membro superior, coluna, joelho. Então, eu finalizaria, por exemplo, essa aula pedindo para esse paciente abraçar a perna, ficar uns segundinhos ali segurando, para alongar o quadril, alongar a lombar, para que ele tenha essa atividade e essa responsabilidade de fazer uma tarefa em casa também. Idosos gostam disso, né? Então, gente, como vocês podem ver, nós podemos explorar diferentes movimentos no tratamento inicial de um idoso, né? Principalmente no Pilates. Eu trouxe para vocês alguns exercícios focados nos movimentos básicos do tronco, da coluna, das articulações principais do corpo, tá? Se você tiver interesse em explorar um pouco mais sobre o atendimento de idosos, aqui embaixo nos nossos links desse vídeo, você vai encontrar alguns cursos da VOL que vão te ajudar a trabalhar com esse paciente e no Pilates, tá? Então, se você tem curiosidade, quer melhorar os seus atendimentos com idosos, tem medo muitas vezes de trabalhar com esse público, entra nesses links que nós vamos te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente, nós vamos ter também o maior prazer de te responder. Muito obrigada e até a próxima!